começar um exemplo muito interessante que eu gosto de lembrar, de uma experiência que eu tive em São Petersburgo, na Rússia. Eu tive uma conferência na Crimeia, era a Ucrânia naquela época ainda, em Alushta, uma conferência científica, e eu conheci lá uma senhora russa que fazia doutorado na Alemanha. E eu estava lá com colegas portugueses, até mexicanos, e encontramos. Um colega espanhol perguntou a ela se tinha música clássica ali, se tinha ópera. Ela falou, não, aqui eu não sei, mas vocês gostam de ópera? Ele falou, gosto. Já escutaram ópera russa? Nós falamos, não. Ela falou, olha, se um dia vocês forem a São Petersburgo, eu vou convidá-los a participar assistir uma ópera russa. E, por acaso, 2 anos depois, teve uma conferência internacional em São Petersburgo e a encontramos lá. E ela nos convidou para assistir uma ópera russa, porque os pais dela eram da universidade e conseguiam a entrada. E conseguiram. E a diretora da ópera foi ao palco e fez um discurso, em russo, naturalmente. Todos responderam dá, e essa moça estava com lágrimas nos olhos. Então eu perguntei a ela, falei, olha, o que aconteceu, o que ela falou? Ela disse o seguinte, sempre quando eu venho aqui, ela diz a mesma coisa e eu sempre choro. Ela nos lembra que durante o cerco de Leningrado, pelos alemães, quando a São Petersburgo e Leningrado, nós passávamos fome e caçávamos ratos nas ruas para não morrer de fome. Mas nunca deixamos de uma vez por semana ter um concerto aqui nesse teatro. Isso para ver como uma sociedade, uma civilização que valoriza a arte, que valoriza a cultura, usa essa arte e a cultura até para ter um senso de unidade de nação, um senso de unidade de pertencimento, um senso de evolução até emocional. Quando você está diante de grandes carências, né? Você tem uma população brasileira com 33 milhões de pessoas passando fome, outros tantos milhões em insegurança alimentar. Quando você tem uma situação muito dramática social, de fato, há uma tendência a se pensar e focar o olhar naquilo que é mais básico para a sobrevivência. Então, a fome, por exemplo, se tornou, nestes anos, um problema crucial dentro da sociedade brasileira. Como é que eu vou garantir, propiciar que uma população vá a um museu, vá a espaços de arte, exposições, as mais variadas, com uma linguagem adequada para todos os estratos sociais, se parte da população não está comendo, ela vai se deslocar até esse espaço como? Porque se não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para passagem. A gente vê o quão complexo é e como isso tem que estar associado a um projeto, na minha opinião, de desenvolvimento nacional que propicie a grandes investimentos na escola, no sistema cultural, nos espaços de cultura, e arte, e de divulgação científica. Acho que não existe desenvolvimento econômico, social, sustentável sem ciência. Acho que isso tem que deixar muito claro, né? A ciência atravessa outros temas de interesse público, como economia, saúde, educação, cultura e política. Então, um país que dá costas da ciência é um país pobre, doente, inseguro e triste. Não vamos ter um desenvolvimento sustentável e socialmente justo, sem políticas públicas fortemente embasadas na ciência e tecnologia. E nós não vamos ter uma sociedade que seja
equânime e esteja em paz consigo mesmo sem a arte. Eu entendo que a ciência é um direito, né? Ela deveria ser considerada como um direito, né? Por quê? Né? Porque através dela, né, nós construímos uma maneira de olhar para o mundo, né, que é bastante ampla, né, e que promove o entendimento, a interpretação, né, desse mundo, dessas relações que se estabelecem. A ciência não é a única maneira de olhar para o mundo, de conhecer o mundo e de produzir conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente dizer, né? Mas a ciência é uma ferramenta que a civilização ocidental, né, construiu, né, e que é muito potente. Então, para mim, arte e ciência se mantêm absolutamente indispensáveis para que a gente se exerça como humanidade, como sociedade humana, como indivíduos, toda essa dimensão que faz a história, o percurso desse animal estranho pela vida, né? Pela biologia e pela vida, pelo mundo. Essa forma que nós construímos, que é a ciência, ela é uma ferramenta muito potente, né? E ela está associada na nossa história, e especialmente para a nossa civilização, a grandes avanços, né? Diminuição de mortalidade infantil, né? Estamos saindo da pandemia, né? Todo o conhecimento acumulado, quem trabalha, né, com vacina sabe o longo período necessário para se testar vacinas, para se organizar. Então foi possível estabelecer uma rede. Nós tínhamos toda a população, né, sob o mesmo vírus atacando, né? Então um grande número de pessoas para organizar, para fazer os testes, para, enfim, né, e rapidamente dar a resposta de uma vacina, né? Sendo um fenômeno global, foi possível, né, rapidamente dar conta das várias etapas que eram necessárias para as vacinas. Acho que ficou claro para todo mundo nesses últimos anos que a gente só conseguiu combater a pandemia de Covid, enfrentá-la da melhor maneira, com vacinação em massa, e a gente só conseguiu desenvolver essas vacinas em tempo recorde graças ao trabalho incansável de cientistas do mundo todo. Como é que um país vai conseguir produzir riquezas para promover a justiça social se ele não investe pesadamente em ciência e tecnologia? E investir pesadamente é investir na formação de pesquisadores, né? É investir em ter um parque nacional de indústrias, é ter recursos, né, para as pesquisas da ciência básica, da pesquisa da ciência aplicada em todos os campos do conhecimento. Nós não vamos ter um desenvolvimento socialmente justo e sustentável sem políticas públicas fortemente embasadas na ciência e tecnologia. E quando eu falo ciência e tecnologia, não é só termos cientistas e tecnólogos que desenvolvam a ciência e tecnologia. Nós temos que ter também uma população que tenha uma cultura científica suficiente para que ela possa analisar as políticas públicas que são fornecidas, né? E tem que ter uma compreensão da importância da cultura e da arte para se sustentar como sociedade, para evoluir como sociedade, não pensar somente no individualismo, no utilitarismo. Nós temos sim o assunto das políticas públicas baseadas em evidências científicas, e eu penso que é fundamental que os cidadãos conheçam para cobrar, como você propõe, né? Mas conhecer e ter acesso para um pleno exercício da cidadania é mais do que essa dimensão utilitária. Essa dimensão utilitária de cobrar das políticas públicas é precedida por uma compreensão de quanto a ciência é uma constituinte orgânica do capital e, sendo isso, como é que ela afeta profundamente os rumos de nossa vida social e individual, as formas, o estilo de viver, etc. A arte, a cultura e a ciência são tratadas como
são consideradas, melhor dizendo, direito cidadão, mas não sei se elas são percebidas pela sociedade como um direito deles, né? E mais do que um direito, Cris, uma obrigação, porque nós, como cidadãos, né, temos que ir contra, inclusive, o que chama de fake news, etc. Como cidadãos, nós temos que fazer levar aos nossos concidadãos que não são bem esclarecidos, né, a importância da ciência, da arte, na formulação de políticas públicas. A sociedade brasileira, infelizmente, não valoriza muito isso. Essa semana eu vi um levantamento sobre o impacto, né, de quem produz ciência no Brasil e o impacto dos estudantes de pós-graduação, né, que sem dúvida são em muito maior número do que os professores pesquisadores, né, porque no Brasil basicamente se produz ciência nas universidades, né, então são professores e professoras que atuam também como pesquisadores e que estão também num processo de formar novos pesquisadores, né? Então, o número de pós-graduandos é muito maior que o número de professores pesquisadores. Então, a nossa ciência, ela é basicamente, né, produzida por professores, pesquisadores e estudantes de pós-graduação. E as pessoas entendem que eles estão estudando, que não é uma profissão, que não é um trabalho, né? As pessoas não enxergam o pós-graduando, né, o pesquisador que está fazendo um doutorado como um trabalhador. Ele não tem até pouco tempo, né, vemos de um processo com Parenthesis Science, por exemplo, né, de buscar a garantia do direito à licença maternidade, né, das cientistas que não tinham nem esse direito, né? A gente tem um grupo muito desmotivado que a gente precisa valorizá-los novamente, né? Acho que o governo federal agora tem esse desafio de trazer mensagens bem óbvias de que os cientistas são importantes e valorizá-los das mais diversas formas, seja reconstituindo o orçamento, enfim, os cientistas precisam se sentir mais valorizados, porque do nosso grupo de cientistas, 10%, a gente só tem 5 anos de atuação, 10% foram embora do Brasil nesse período. É muito, né? Muita gente. O professor Brito Cruz, que foi diretor científico da FAPESP, ele agora trabalha para a empresa Elsevier na Inglaterra, usando toda a base de dados da Elsevier para ver o resultado dos investimentos em ciência e tecnologia em benefício da sociedade. Então ele fez um levantamento muito curioso: quantos artigos científicos publicados, sustentados por uma determinada agência de fomento, ocorreram para implementação, para estudo e para propostas dos Objetivos Sustentáveis da ONU, os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então ele computou isso, e a primeira agência de fomento no mundo todo é uma agência chinesa. Ela está disparada na frente das outras, né? Mas o CNPq aparece em 10º lugar. Então, inclusive na frente de agências americanas. Grande parte de projetos financiados pelo CNPq resultam em melhorias, em propostas, em estudos, em análises para a implementação de desenvolvimento sustentável da ONU. As pessoas não entendem que é um trabalho, o governo também não entende, né? Porque se é um trabalho, porque se a gente tem uma dedicação exclusiva para fazer isso, né, a gente não pode pagar este trabalho, né, com um valor que há mais de 10 anos não é corrigido. Como é que as pessoas sobrevivem para fazer isso, né? Então a gente vai vendo assim que na prática, né, historicamente, olhando os investimentos em ciência e tecnologia no país, né, isso não é entendido como algo fundamental nem para o desenvolvimento do país, né, e nem como um direito da nossa população de ter acesso e de produzir. Nós temos que tomar todas as iniciativas possíveis para, desde até do ensino primário, ensino fundamental, a ciência seja valorizada. Nós, inclusive, no último aumento de bolsas que o governo Lula promoveu, nós no CNPq, o maior aumento, que foi de 200% que nós demos, foram nas bolsas de iniciação científica júnior, que são bolsas que são dadas para os alunos do ensino médio que se destacam em alguma Olimpíada. Quer dizer, o governo tem que ter uma mentalidade valorizada, porque quando as famílias virem que seus filhos que se dedicam à ciência são valorizados, isso muda o paradigma, não há a menor dúvida.
Primeiro e fundamental desafio de todos nós, comunicadores de ciências, jornalistas, ou sejam cientistas fazendo divulgação científica, seria disseminar um pouco mais, se encontrar formas de disseminar um pouco mais claramente o quanto a ciência e suas produções são constitutivas das nossas formas de viver contemporâneas. Eu acho que é dessa compreensão que se parte para a possibilidade de um exercício de cidadania vinculado à cobrança de políticas baseadas em evidências científicas, etc., mais efetiva. A questão da pandemia teve problemas sérios, mas despertou na sociedade a percepção da importância para a ciência. Quando eu tive aquele embate sério com o presidente Bolsonaro sobre a questão do desmatamento na Amazônia, fui muito parado na rua, no metrô em São Paulo, etc. Eu fiquei muito impressionado com o número de cidadãos comuns que vinham falar comigo, falando: professor, agora eu percebo a questão da mudança climática, estou lendo mais sobre isso, pedia mais informações. Então, nós vamos ter que ser pacientes, resilientes, mas persistentes e ter os métodos corretos, né? Divulgar o máximo possível a ciência e mostrar que tem políticas públicas que são implementadas em benefício da sociedade, que ocorre diretamente do avanço científico. Como é gratificante quando vem dos próprios movimentos sociais, distintos movimentos sociais, essa demanda. A gente quer saber sobre ciência, é isso que eles estão dizendo. E a gente quer saber de uma maneira que a gente entenda. Eu me lembro que um deles disse assim: por que quando a gente vai ler algumas matérias, a gente não entende nada? Acho que a gente tem que olhar para todos os problemas do que é fazer ciência de forma muito elitista, fechada, voltada a um grupo específico. Acho que essa ciência já não dá mais, né? O mundo atual requer um grupo diverso de pessoas e olhando com diferentes visões sobre um problema específico, né? Fica óbvio que a solução de grandes questões precisa de um grupo diverso olhando para aquele tema. Então, pessoas com histórias de vidas diferentes, vindo de locais diferentes, cor, raça e gênero diverso e por aí vai. Então, não faltam dados na literatura mostrando que, por exemplo, se você não tem mulheres participando de um determinado trabalho de pesquisa, você deixa de enxergar questões que são importantes para aquele grupo, né? Então, acho que é fundamental olhar cada vez mais para fazer uma ciência, compor grupos diversos em todos os níveis, né, da ciência, seja comitês de seleção, bancas, grupos de pesquisa e por aí vai, eventos, congressos, tudo, gestores, né? Então acho que a diversidade tem que perpassar todos esses níveis. A gente não busca acabar com as diferenças. Nós somos diferentes e essas diferenças são fundamentais, né? As diferenças, né, produzem as diversidades que enriquecem a nossa vida, deveriam enriquecer, né? O que a gente tem que buscar é que essas diferenças não sejam usadas, né, como desculpas, né, para produzir as desigualdades, né, as iniquidades que nós vivemos hoje, né, no que diz respeito a gênero, né, no que diz respeito a raça e etnia, né, no que diz respeito a questões de orientação sexual. Uma das formas que a comunicação da ciência pode efetivamente contribuir nesse campo é dar visibilidade e valorizar trabalhos, por exemplo, de pessoas negras e indígenas que sempre foram historicamente excluídas, né? Então, muito embora não foram só historicamente excluídas do processo científico em si, então a gente vê ainda uma subrepresentação muito grave dessas pessoas na atividade científica, mas eu acho que assim, uma das formas é que realmente dá muita visibilidade às pessoas que estão de grupos subrepresentados que hoje em dia estão desenvolvendo ciência. Eu diria que isso é uma forma poderosa, não só para valorização do trabalho, mas também para estimular, incentivar
outras pessoas, né, a questão do role model, né, assim, você estimular outras pessoas de grupos subrepresentados que não se veem participantes desse processo, que elas passem a ver, pô, isso aqui essa é uma opção de carreira para mim, é uma opção ela passa a se enxergar como parte do processo, né? Então a gente tem aí uma tarefa gigantesca que é encontrar maneiras de falar para diferentes grupos sociais do que é que se faz nessa coisa, nesse âmbito da investigação científica. Em paralelo, encontrar maneiras de escutar, de ouvir o que é que diferentes grupos sociais têm a dizer, de qual a sua compreensão sobre o que é ciência, sobre o que é conhecimento. Se a gente não trabalhar nesse diálogo entre o que se quer dizer e entre o que é preciso ouvir para dizer, nós não chegaríamos a formas realmente eficientes, primeiro, de expandir essa compreensão de qual é o lugar da ciência nas sociedades contemporâneas. E segundo, de realmente colocar essa noção de que colocar de maneira mais efetiva e concreta essa noção de que o acesso ao conhecimento científico é uma condição indispensável para o exercício de uma cidadania mais plena.